Bezrat Hashem, Daftet Zayin, Tratado de Eruvin. Estamos Daftet Vav Mudbet, Daftet Vav no verso, na segunda linha de baixo para cima, Tashma. No meio de um assunto, a Machloket Rav Papa e Ravuna Beria de Rav Yoshua. Para entender a Machloket, temos que saber o que quer dizer uma Mechitza. Uma Mechitza é uma divisória de recintos. E tem muitas repercussões também com relação a Shabbat, se a gente pode carregar num recinto privado que tem Mechitzot, ou não. Tiver com relação a Kilaim também tem esse conceito. Uma Mechitza primordialmente tem que estar mais fechada do que aberta. Por isso existe uma Machloket, Rav Papa e Ravuna Beria de Rav Yoshua, se está 50% fechado e 50% da Mechitza está aberto. Qual é a lei? Rav Papa fala que está válida. A Mechitza assim funciona. Ravuna Beria de Rav Yoshua fala que é uma Mechitza inválida. A Mechitza não divide recintos. E agora vai explicar agora uma prova contra Rav Papa, como Ravuna Beria de Rav Yoshua. Fala agora, Tashma, uma prova. Shayara Shechantaba Bika. Uma caravana de pessoas, um grupo de pessoas viajando juntos, acamparam uma biká, uma planície, pode ser um deserto, pode ser um campo que não tem paredes. E eles querem carregar lá em Shabbat, eles estão na véspera de Shabbat fazendo uma cerca para carregar nessa biká em Shabbat. Veikifu Begmalim, colocaram camelos em volta desse acampamento, Beukafot, celas, Beavitin, colocaram lá almofadas que colocam embaixo da cela para não machucar o camelo. Colocaram também em volta desse acampamento Beshlifim, cargas, Bekanim, são bambus, Bekulachot, são pacotes de verduras. E em volta desse acampamento, Metal Terim Betorá. É permitido carregar dentro desse acampamento em Shabbat. É como se fosse uma casa ou num recinto privado. O Bilvad, para ter uma condição, Sheloye ben Gamal e Gamal Kimlo Gamal. Não pode ter entre um camelo e outro a largura de um camelo. O Benukaf, Leukaf, Kimloukaf. Não pode ter entre uma cela e outra a largura de uma cela. O Benavit, Lavit. Não pode ter entre uma almofada e outra a largura de uma almofada. Kimloavit. Pergunta como é uma prova contra Rav Papa. Rav Papa fala que se tem uma Mechitza que está 50% aberta, 50% fechada, está válido. Aqui parece diferente. Se tem entre um camelo e outro a largura de um camelo, significa que em toda essa Mechitza tem 50% fechada por camelos, 50% aberta. E mesmo assim está inválido. Isso que a Braita quis falar. Hanam, aqui também a Rafa vai responder. Que Shenichnas Viotze, o mesmo jeito que ele respondeu no Daf anterior. Que Shenichnas Viotze significa que tem espaço para colocar um camelo e tirar com facilidade. Tem mais largura do que um camelo. Aí é um problema, vai ter Parutz Merubeh Alaumed. Parutz Merubeh Alaumed significa que a Mechitza vai estar mais aberta do que fechada e todos concordam que está inválido. Não se trata que está 50% fechada e 50% aberta. Conforme Rav Papa seria válido se tivesse 50% fechada e 50% aberta essa Mechitza. Tashma, outra prova contra Rav Papa. Nemtzet ata omer, shalosh midot bemechitzot. Tem uma braita em Masechet Kilaim. Kilaim significa a proibição de plantar espécies diferentes, como uvas e cereais. Fala aqui essa braita. Nemtzet ata omer. Uma conclusão. Shalosh midot bemechitzot. Tem 3 tipos de mechitzot, divisórias de recintos, com relação a Kilaim. Ou seja, é permitido plantar Kilaim, 2 espécies, tem uma mechitza, uma divisória no meio. Tem 3 tipos de mechitzot. Kol shupachot mishlosha. Se tem mechitzot, que as paredes dessas mechitzot têm menos do que 3 tfachim, menos do que 30 centímetros, é um tipo de mechitza. Será que é válido ou não válido? Tzarich shelo yeh ben ze laze shlosha. Uma condição para essa mechitza ser válida é que não tem uma distância de 3 tfachim, 30 centímetros, entre essas paredes. As paredes têm menos do que 30 centímetros, também tem os espaços em ter menos do que 30 centímetros. Por quê? Sabemos que menos do que 30 centímetros pela alahá é lavud, é conectado e fechado. Há uma distância insignificante pela alahá. Então, se tem menos do que 30 centímetros de distância entre essas paredes, toda essa mechitza está fechada por causa de lavud, e é válido. Por que não pode ter 30 centímetros de distância? Que deixelois daquele agdi bebatrosh. Para que um cabito não entre com facilidade nessa mechitza e anule a mechitza. Se tem 3 tfachim, 30 centímetros de distância entre as paredes da mechitza, não tem lavud, porque um cabito consegue quebrar com facilidade, atravessar essa mechitza sem problemas. Esse é um tipo de mechitza. Kol sheu gimel ou migimel adalet. Outro tipo de mechitza é que as paredes dessa mechitza, dessa divisória, tem
de 30 centímetros até 40 centímetros. Aí já é uma mechitza mais importante. Tzarich shelo yeh ben ze laze kemlo. Tem que ter uma distância entre essas paredes menor do que a distância das paredes. Ou seja, não pode ser que a distância entre as paredes é igual à largura das paredes. Por quê? Para não ter a parutz keomet 50% fechado e 50% aberto. Já vai que contra a Papa. 50% fechado e 50% aberto. É um problema falar que é a Braita. Vima e a parutz merubé alaomet. O que acontece se tivesse mais espaço aberto do que fechado? Parutz merubé alaomet. É proibido plantar kilaim, mesmo nos dois lados das paredes. Uma vez que tem uma parede de 30 centímetros até 40 centímetros, e tem aqui mais espaço aberto nessa mechitza do que fechado, é como se toda essa mechitza tivesse aberto. É proibido plantar kilaim dos dois lados, mesmo das partes fechadas. Esse é o segundo exemplo de uma mechitza. O terceiro exemplo de mechitza. Kol shu dalet umearba ad eser amot. Outro nível de mechitza ainda melhor é de 40 centímetros, 4 tfachim, até 10 amot, até 5 metros. Já é um nível melhor. Tzarich shelo yeh ben ze laze kemlo. Uma condição é que não tenha uma distância entre essas paredes igual às paredes. Por quê? Shelo yeh parutz keomet, para não ter 50% fechado, 50% aberto, a gente vê outra vez contra a Papa. Veio parutz keomet, se tinha 50% fechado e 50% aberto, que é neged aomed mutar. Aqui é diferente. Uma vez que tem aqui uma parede de 4 tfachim, é uma mechitza individual, independente de tudo o resto. Mesmo que tenha parutz keomet, 50% fechado e 50% aberto no conjunto inteiro dessa mechitza, é permitido plantar kilaim dos dois lados dessa parede que tem 40 centímetros, até 10 amot. Que é neged parutz asur, porém é proibido plantar kilaim na frente da parte aberta. Porque uma vez que tem parutz keomet, então é uma parede já defeituosa. Não é considerado que toda ela está fechada, essas partes abertas são falhas dessa mechitza, não pode plantar kilaim uma espécie de um lado e outra espécie do outro lado, desse lado aberto. Uma outra situação, veima yaomed merubé ala parutz. O que acontece se temos mais paredes do que espaços abertos? Af keneged parutz mutar. É permitido plantar kilaim mesmo na frente dos lados abertos. Uma vez que tem mais lados fechados do que abertos, é considerado que toda essa mechitza está fechada. Essas partes abertas são portas. Uma porta não é uma falha numa parede, numa mechitza. Ao contrário, é uma parte da mechitza e pode plantar kilaim, uma espécie de um lado, outra espécie de outro lado dessa porta. Uma outra situação. Nifretzá beyoter me'eser amot. O que acontece se o rompimento é maior do que 10 amot, maior do que 5 metros? Aí já é um problema. Fala Braita Asur. Aí é proibido plantar kilaim, se baseando nessa mechitza. Uma vez que tem um espaço de mais de 10 amot, é proibido plantar kilaim mesmo na frente dessas paredes, mesmo que as paredes tenham 4 tfachim, 40 centímetros, é proibido. Essa é a opinião de Rashi aqui. Tem como interesses que discutem com Rashi, mas essa é a opinião de Rashi, que se tem um rompimento maior do que 10 amot, maior do que 5 metros, essa parede é completamente anulada, mesmo as partes que têm 4 tfachim, 40 centímetros. Uma situação para permitir esse caso, aí o Sham Kanim Adrukanim, Veosela MPA Milemala, a filobiotem é mutar. O que acontece se a pessoa fez um Mutrata Petach? Já vimos que dizer Mutrata Petach no começo da Masechet. Mutrata Petach é uma moldura de uma porta. A pessoa coloca Kanim Adrukanim. Ele coloca uma lança de um lado do rompimento, uma lança do outro lado do rompimento, e uma PA. Uma PA é um galho trançado em cima desses dois bastões, essas duas flechas, e a pessoa fez uma moldura de uma porta, aí mutar, aí é permitido plantar dos dois lados desse rompimento, não tem problema. Uma vez que tem uma tzurata petach, esse rompimento virou uma porta, virou uma mechitza, uma divisória de recintos, uma porta também é uma divisória de recintos, e pode plantar kilaim, uma espécie de cada lado. Agora a Gemara vai explicar a prova contra Rav Papa. Ktanemiat, está escrito, Reisha, no começo dessa braita, Migimel ve'adalet. Se essa mechitza tem de 30 centímetros até 40 centímetros, 3 tfachim até 4 tfachim, o bilvat shelo yeh ben ze laze kemlo. A condição é que não tem um espaço, uma largura desse espaço vazio igual aos espaços fechados. Que a gente vê daqui. Contra a Papa, aqui vai ter 50% fechado e 50% aberto, vai estar proibido plantar kilaim. Rav Papa falar que é permitido, foi Rav Papa, é uma mechitza perfeita.
se tem metade fechada e metade aberta, essas partes abertas são portas e não proíbem plantar kilaim lá. Tivto de Rav Papa, uma rejeição à opinião de Rav Papa. Mas Rav Papa vai responder, o que significa que não pode ter partes abertas igual a Melo, aparentemente igual às partes fechadas? Ele vai ter uma pergunta. Fala Rav Papa, não é esse o caso. Nichnas veyotze. A mesma resposta que Rav Papa falou anteriormente, significa que não pode ter espaços abertos entre os espaços fechados, o suficiente para colocar lá uma parede e tirar ela com facilidade, ou seja, tem uma largura maior do que a largura da parede fechada. Sendo assim, se a pessoa vai ter realmente esse espaço, vai ter parut merubé alaomed, vai ter mais espaço aberto do que fechado, porque se trata aqui que está com uma folga a mais, fora a largura da parede. Então eu tenho uma pergunta para a Papa, parut merubé alaomed, todos concordam que está inválida essa mechitzá, se tem mais espaço aberto do que fechado. Fala que uma prova para a Papa, faz sentido como o Rav Papa explicou, porque você estuda nessa braita, se tinha mais espaço aberto do que fechado, é proibido plantar kilaim mesmo na frente da parede. Isso se trata naquele caso que tem 30 centímetros até 40 centímetros da largura dessa parede. Fala que mutar, para esses espaços são iguais ao lado fechado, permitido plantar kilaim. Não tem problema, que a gente vai com Rav Papa, que 50% fechado, 50% aberto é considerado uma mechitzá e divide entre dois recintos. Você pode plantar uma espécie como uvas de um lado e cereais do outro lado, ou vegetais de outro lado. Shma Aminah, realmente a gente vai com Rav Papa. Pergunta agora, talvez aqui tenha realmente uma rejeição para a opinião de Ravuna Berit Rav Yoshua, que falou que se tem 50% fechado, 50% aberto, é inválido, aqui parece que é assim inválido. Amar Lecha vai responder a Vuna Berit Rav Yoshua, conforme a sua pergunta, em uma ceifa. Como você vai explicar a continuação dessa braita? Imayaomed merube alaparutz. O último caso era que tinha lá aquelas paredes de 40 centímetros, 44 tufachim. Imayaomed merube alaparutz. Se tem mais fechado do que aberto nessa mechitzá, é permitido plantar kilaim mesmo na frente da abertura, que essa abertura é uma porta. Porém, se a medida fechada é igual à medida aberta, é 50% e 50%, é proibido plantar kilaim na frente das partes abertas, que a gente vê daqui. Como Ravuna Berit Rav Yoshua, que fala que não é uma mechitzá, não é uma porta, se tem um espaço igual de fechado e aberto, é um rompimento, é uma falha na mechitzá e invalida a mechitzá. Realmente a continuação da braita é difícil para Rav Papa. Porém o começo da braita é contra Ravuna Berit Rav Yoshua. A seifa é contra Rav Papa, que falou que só se tem maioria fechado do que aberto é uma mechitzá. E a Reisha fala que se tem mais aberto do que fechado não é uma mechitzá. Parece que se tem meio, 50% fechado, 50% aberto, assim é uma mechitzá. Como Rav Papa, tem uma contradição aqui. Fala na seifa de Rav Papa locacha. Não tem uma pergunta da seifa para Rav Papa. Por quê? Aparentemente sim, tem. Só se tem mais parede fechada do que aberta, uma mechitzá que divide entre recintos. Responde a Gemara. Ai de na Reisha, parutz merube ala omed, está na seifa omed merube ala parutz. De passagem a seifa falou assim. Uma vez que a Breta queria falar na Reisha que se tem mais espaço aberto do que fechado, não é uma mechitzá, tá na seifa também falou a seifa omed merube ala parutz. Falou a seifa que se tem mais espaço fechado do que aberto, assim uma mechitzá de passagem, mas realmente poderia falar que se tem meio, 50% fechado, 50% aberto, omed que parutz. Então seria assim válido conforme Rav Papa. Reisha de Ravuna Berit Rav Yoshua, Lokash, não tem uma pergunta da Reisha contra Ravuna Berit Rav Yoshua. Aparentemente sim tem. Só se está mais aberto do que fechado não é uma mechitzá. Se tem omed que parutz, é sim uma mechitzá. Se tem meio, é sim uma mechitzá. Uma contradição contra Ravuna Berit Rav Yoshua, ele falou que não é uma mechitzá. Aide de baile mitne seifa omed merube ala parutz, tá na Reisha parutz merube ala omed. Uma resposta parecida com a gente falou anteriormente. Uma vez que na seifa, a Breta queria falar, se tem mais espaço fechado do que aberto, assim uma mechitzá, e pode plantar kilaim mesmo na frente das aberturas, porque são portas. Então também falou a Reisha, parutz merube ala omed, se tem mais espaço aberto do que fechado, é inválido essa mechitzá. De passagem, poderia falar também, parutz que omed, se tem igual de aberto e fechado, não seria uma mechitzá.
Fala Gamara, Bishlama de Rav Papa, tá bom conforme Rav Papa, Mishumach lo ariv leu vetaneleu. Tá bom conforme Rav Papa que fala que se tem 50% de parede e 50% de espaço, é sim uma parede válida, dá para entender porque o Tana da Braita não juntou os dois primeiros casos. O primeiro caso era que tem uma parede menor do que 3 tefachim. O segundo caso é que tem uma parede de 3 tefachim até 4 tefachim. O terceiro caso é a parede de 4 tefachim até 10 amot. Porque o Tana não juntou os dois primeiros casos. Com a primeira fala dá para entender. Ou seja, o Tana falando no primeiro caso é que se a parede tem menos do que 3 tefachim, não pode ter uma distância de 3 tefachim entre as paredes, porque aí não vai ter lavud. Não vai ter aquela conexão que a gente vai fechar essas duas extremidades e vai ter realmente aqui uma falha na mechitzá. Se não vai ter lavut. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é que se tem 3 tefachim de parede, então não pode ter kemlo'o. Uma distância de mlo'o, conforme Rav Papa, era mais do que a largura da parede. Isso que a gente explicou, Benichnas Biyotze, que dá para colocar a parede e tirar com facilidade. Você tem uma largura maior do que a parede lá. Isso que não pode ter, mas poderia ter uma distância de 3 tefachim entre as paredes de 3 tefachim também, não tem problema. Por isso o Tana da Breta não juntou o primeiro caso, o segundo caso, que são alachot diferentes. O primeiro caso não pode ter uma largura de 3 tefachim entre as paredes, e o segundo caso pode ter uma largura de 3 tefachim, conforme Rav Papa. Ele Ravuna Bred Rav Yoshua, porém conforme o primeiro de Ravuna Bred Rav Yoshua, que fala aqui, Parutz Keumet não vale, ou seja, 50% fechado e 50% aberto não vale como uma mechitzá, Liarvino Velitnino. O sábio da Braita poderia misturar os dois casos da Braita. Kol shupachod mishlosha, veshlosha. Todo caso que tem as paredes menos do que 3 tefachim. E 3 tefachim também. Tzarich sheloye ben zelazeh shlosha. É necessário que não tenha um espaço de 3 tefachim. Tem que ter um espaço menor do que 3 tefachim entre as paredes. Porque o primeiro caso vai cancelar o lavut. E o segundo caso vai ter parutz que é o met. Vai ter a mesma distância entre as paredes, igual às paredes. Vai ter 50% fechado e 50% aberto, não vai ser uma mechitzá. Então, por que o Tana da Braita não misturou os dois primeiros casos? Aparentemente é a mesma lei. Resposta. Mishum de lodami, psula de reisha e psula de seifa. Porque o problema da reisha não é igual ao problema da seifa. Por quê? Psula de reisha. O problema da reisha é que deixou isso daqui ragdi bebatachat. O problema da reisha é que tem lá aquelas paredes menores do que 3 tefachim. Se vai ter um espaço de 3 tefachim, o cabrito consegue entrar com facilidade, vai cancelar essa mechitzá, não vai ter mais lavud. Esse é o problema da reisha. O problema da seifa, sheloye parutz keomet. O problema da seifa não é por causa de lavud. Com 3 tefachim de parede não precisa de lavud. O problema da seifa é que não tem a parutz keomet, não tem a mesma largura de espaço do que a largura de parede. Isso falar aqui Agmará, então são dois problemas diferentes, por isso o Tana da Braita não misturou os dois. Não tem uma prova para Rav Papa. Fala Agmará, uma outra contradição dessa Braita. Pachot mishlosha mani. Como quem vai essa começo da Braita que fala que menos do que 3 tefachim tem lavud, 3 tefachim não tem mais lavud. Rabanani, aprende Rabanan. Que o quê? Deabri que falam os Chachamim, Pachot mishlosha amrinan lavud. Menos do que 3 tefachim, se fala a alahá de lavud. Se conecta duas extremidades com a distância menor do que 3 tefachim, menor do que 30 centímetros. Shlosha, lo amrinan lavud. Porém, se tem uma distância de 3 tefachim, não se fala mais lavud. Essa é a opinião. Então, a areixa é como o chachamim. Em uma seifa. Porém, a continuação da Braita é diferente. Kol shlosha, ou mishlosha ve'adarba. O segundo caso da Braita é que tem uma parede de 3 tefachim, até 4 tefachim. Se tem uma parede de 4 tefachim, já é outra alahá. Que a gente vê daqui. Para ser uma mechitzá perfeita tem que ter 4 tefachim. Parece que menos que 4 tefachim é uma distância insignificante, não é uma mechitzá. Atan, como quem vai, essa seifa da Braita, viramos a página, Rabban Shimon Gamliel, é como Rabban Shimon Gamliel da Amar, que fala Rabban Shimon Gamliel. Pachod me'arba lavut, que menos do que 4 tefachim se fala lavut, por isso é uma mechitzá, menor do que 4 tefachim não é uma mechitzá. Mas a gente falou que no terceiro caso da Braita, ou a mechitzá de 4 tefachim tem alachot diferentes. A pessoa pode plantar que lá nos dois lados da mechitzá não tem problema, porque é uma mechitzá independente de 4 tefachim. A gente vê como Rabban Shimon Gamliel que menos que 4 tefachim é insignificante. De Rabbanan, porque se a seifa vai como Chachamim, mishlosha ve'adarba, shlosha ve'arba chadu. Conforme a opinião de Chachamim, maior do que 3 tefachim, já não é mais lavud, já é uma distância significativa. Sendo assim, seria uma mechitzá já.
Porque isso é uma mechitzá quando tem 4 tefachim. Deve ser como o Rabban Shimon ben Gamliel fala aqui. Até 4 tefachim é lavud, é uma distância insignificante, uma contradição da Reish e da Seifa. A Reish aparece como Chachamim. E a Seifa como o Rabban Shimon ben Gamliel. Agora vai trazer 2 respostas para responder essa pergunta. Amar Abai fala Abai. Midereisha Rabbanan, Seifa Nami Rabbanan. Uma vez que a Reish é como a forma de Chachamim, temos que explicar que a Seifa é a opinião de Chachamim também. Como? O modo Rabbanan, de kole misha kenegdo, e kama komarba, hashiv, veilo lo hashiv. Fala, Abai, é diferente da Lachad de Mechitzá, da Lachad de Lavut. Realmente, menos que 3 tefachim é Lavut. 3 tefachim já não é mais Lavut. É uma distância significativa. Porém, com relação a Mechitzá, não é suficiente ser uma distância significativa. Tem que ser uma coisa a mais. Tem uma coisa importante, uma Mechitzá, uma parede que divide entre recintos, tem que ser 4 tefachim. Essa é a Lachad diferente da Lachad de Lavut. Essa é a opinião de Abai, respondendo que a Reish e a Seifa é a opinião de Chachamim. Rav Amar, a opinião de Rava é Midesef Rabban Shimon ben Gamliel, Reish Anami Rabban Shimon ben Gamliel. Conforme Rava, do mesmo jeito que a Seifa é Rabban Shimon ben Gamliel, que fala que uma parede tem que ter 4 tefachim, também a Reish é Rabban Shimon ben Gamliel. Vechi Amar Rabban Shimon ben Gamliel. E quando Rabban Shimon ben Gamliel falou Amrina Lavut, se fala Lavut até 4 tefachim, 40 centímetros, Hanemilho Lemala é só se está suspenso no ar. Como uma korá que a gente viu, que se fala lavud, até 4 tefachim, conforme Rabban Shimon ben Gamliel, no ar, conectando entre a korá e a parede do mavoi, avalemata, porém no chão, havalei kemechitzá shagdaim bokinba. Mesmo Rabban Shimon ben Gamliel concorda que no chão não se fala lavud mais do que 3 tefachim. 3 tefachim, já os cabritos conseguem romper essa mechitzá, já anulam a mechitzá. Não se fala mais lavud, lo amrina no lavud. Então, conforme Rabban Shimon ben Gamliel também no chão, ou seja, entre uma parede e outra da mechitzá, já não se fala mais lavud, mais do que 3 tefachim. Isso fala aqui agora 2 respostas. Tashma, uma outra prova contra Rav Papa, sobre aquela questão se Parutz Kaomed é válido ou não. Ou seja, se tem 50% fechado numa mechitzá, 50% aberto, se é uma mechitzá ou não. Fala aqui a Braita. Tfanot alalo. Com relação a paredes, Shiruban Ptachim Bechalonot. A maioria das paredes é portas e janelas. Mutar, é permitido usar essas paredes como delimitação, divisão de recintos. O Bilvad, com a condição com a condição que a maioria dessas portas é fechado e a minoria é aberta. Agora vai perguntar uma contradição. Shiruban Salkadatach. Como você pode falar que é uma parede que tem maioria de portas e janelas e ao mesmo tempo a maioria fechado? Não pode ser, é uma contradição. E lá temos que corrigir. Significa que ele colocou muitas janelas e muitas portas, mas não é a maioria da parede. Mutar, é permitido usar essa parede como uma divisão de recintos, não tem problema. O Bilvad, qual a condição? Com a condição que tem mais paredes fechadas do que espaços abertos. Deduz a Gemara. Hakeparut. Assur. Porém, sim, é distância das paredes fechadas. É distância dos espaços abertos é igual 50% fechado e 50% aberto. Assur. É proibido usar essa mechitzá, não é uma mechitzá válida. Contra Rav Papa. Rav Papa fala que é sim válido. Tiufta de Rav Papa. Tiufta é realmente uma rejeição. Para a opinião de Rav Papa. Fala na Veilchet Akavati de Rav Papa. Fala que não é uma coisa surpreendente. Ela cai como Rav Papa. Você perguntou uma rejeição contra Rav Papa. Você fala que ela é como Rav Papa? Realmente ela é como Rav Papa. Por quê? Porque a nossa Mishnah parece como Rav Papa. Detnan, como falou a nossa Mishnah. Em relação àquele acampamento daquela caravana que acampou e fez aquela cerca com camelos, com celas, etc. Não pode ter mais espaços abertos do que espaços fechados dessa mechitzá. Hakebinyan mutar. O único problema é que não tenha mais espaços abertos do que fechados, mas se é idêntico à largura dos espaços abertos e dos espaços fechados, é sim válido como uma mechitzá e pode carregar ele desse acampamento. Daqui a gente vê realmente como Rav Papa da nossa Mishnah. Uma Mishnah é mais importante do que uma Braita, então ela é como Rav Papa. Continua a Mishnah, Makifin Shloshah Havalim. Continuando esse assunto dessas pessoas que estão acampando naquele lugar, como eles podem fazer essas cercas, essas mechitzot em volta desse acampamento. Makifin shloshah havalim zelemala mizeh vezelemala mizeh. É permitido fazer uma cerca com cordas, pegando 3 cordas, colocando uma em cima da outra, e vai ser suficiente para fazer uma mechitzá. Como? O bilvad, com a condição. Shelo yu ben hevel lechavero shloshat tfachim.
com a condição que não tenha uma distância de 3 tefachim entre as cordas. Ou seja, a pessoa vai colocar uma corda próxima ao chão, um pouquinho menos do que 3 tefachim, um pouquinho menos do que 30 centímetros. A mesma coisa, outra corda, e uma terceira corda a mesma coisa, e vai ter suficiente aqui altura para uma mechitza. Quão larga tem que ser essas cordas? Shur havalim veovian e ater al tefach. A largura dessas cordas tem que ser um pouco mais do que um tefach. Por quê? Que deixia kol asarat tefachim. Para que tenha uma altura dessas cordas e desses espaços de 10 tefachim, 1 metro. Uma parede, uma mechitza tem que ter 10 tefachim no mínimo. Então aqui também a pessoa vai colocar um pouquinho menos do que 3 tefachim do chão, uma corda. Um pouquinho menos do que 3 tefachim, outra corda. Um pouquinho menos do que 3 tefachim, outra corda. Então vai ser um pouquinho menos do que 9 tefachim de espaço. E essas cordas têm uma largura total de um pouco mais do que um tefach, já vai ser 10 tefachim, já vai ser 1 metro de altura. E essa distância de menos que 3 tefachim é lavud. A gente vai fechar essas distâncias entre a corda e o chão, entre as cordas, e fazer como se tivesse fechado. E vai ser uma mechitza suficiente. Esse é o primeiro caso. Isso se chama uma mechitza shel eref, uma mechitza na horizontal. Essas cordas estão na horizontal. A gente vai ver outro tipo de mechitza. Makifim bekanim, é permitido também fazer uma cerca de bambus. Ou seja, os bambus estão na vertical. O bilvad, com a condição, tem uma condição que entre um bambu e outro não pode ter uma distância de 3 tefachim. Se vai ter uma distância de 3 tefachim entre todos esses bambus, então não vai ter lavud, não vai ter aqui uma conexão entre os bambus e não vai ser uma mechitza suficiente. Os bambus têm que ter uma altura de 10 tefachim, 1 metro no mínimo para ser uma mechitza. Agora vai lidar com essa permissão de fazer uma mechitza ou a largura, ou mechitza shel shti. Essa mechitza dos bambus é uma mechitza na vertical. Não é uma mechitza perfeita, também tem a vertical e a horizontal cobertos. É ou só a horizontal, como as cordas, ou só a vertical, como os bambus. Agora vai lidar com isso, vai limitar esse caso. Bechera de Brudi Veraviuda. Fala Rabi Yehuda, só foi permitido fazer esses tipos de cercas com relação a uma shayará, um grupo de pessoas. Então, no mínimo de 3 pessoas precisando usar essas cercas. Já uma necessidade pública e um tzorech rabi, uma necessidade pública, é uma força maior para permitir alguma alahá. E permitiram essa alahá, essa opinião de Rabi Yehuda. Porém, uma pessoa individual não pode se apoiar a uma mechitza shel shti, uma mechitza na vertical, ou uma mechitza na horizontal, uma mechitza shel erev, de cordas, porque não é uma mechitza perfeita. Os Chamim discutem com Rabi Yehuda, lo dibru beishayara ela beove. O único motivo que a Mishnah lidou com uma caravana de pessoas, um grupo de pessoas, é porque falou de uma forma comum, uma forma geral. No normal, as pessoas viajam juntas para ir num deserto, para ir num campo abandonado. As pessoas não viajam sozinhas normalmente. Uma vez assim, a Mishnah falou que se trata de um grupo. Mas conforme Chachamim é a mesma coisa. Se fosse um indivíduo, ele pode se apoiar assim uma mechitza shel shti, uma mechitza shel erev, é a mesma coisa. Agora a Mishnah vai trazer a opinião de Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, que é uma outra opinião. Qual mechitza shena shel shti ve shel erev ena mechitza de Rabi Yossi ben Rabi Yehuda? Rabi Yossi ben Rabi Yehuda dificulta mais a halakha. Toda mechitza que não é completa na vertical e na horizontal não é uma mechitza. Essa é a opinião de Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, discute com Tanakama e com Rabi Yehuda. Conforme os sábios podem se apoiar na mechitza shel shti ou shel erev, na horizontal ou na vertical, e conforme Rabi Yossi ben Rabi Yehuda não pode, mesmo se trata de um grupo de pessoas. Chachamim אומרים, a opinião de Chachamim é errad mishne dvarim. Chachamim discutem com Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, uma mechitza é válida se ela tem cordas para na horizontal ou bastões na vertical, é suficiente. Não tem que ter também na horizontal e também na vertical fechados. Fala agora, Amarav Amuna Amarav, falou o sábio em nome de Rav. Hare amru omed merubeh ala parutz beshti have omed. Sabemos que se tem uma parte da mechitza fechada maior do que a parte aberta, beshti, se essa mechitza está na vertical, have omed, é válida como se essa mechitza estivesse fechada. Bai Rav Amuna, perguntou Rav Amuna, be'erev mai, se essa mechitza está na horizontal, como cordas, será que é válido também se tem um med merubeh ala parutz, a maior parte dessa mechitza está fechada e a minoria está aberta, será que é como se essa mechitza estivesse fechada ou não? A lógica para diferenciar entre uma mechitza na horizontal e na vertical é que na vertical é melhor. Uma mechitza na vertical parece que esses espaços entre os bambus, por exemplo, são portas. Uma porta não é uma falha, uma mechitza, faz parte da mechitza. Porém, na horizontal,
é uma falha já esses espaços entre as cordas. As pessoas não fazem portas na horizontal. Então podemos pensar que não é Omed Merubel Parutz, que Omed não é se você tem que toda essa mechitza está fechada, se a maioria da mechitza está fechada, porque tem uma falha no meio. Essa é a pergunta de Rav Hamnuna. Amar Abai falou, Abai é uma prova. Tashma. Shiur Chavalim Veovian Yater Al Tefach. Nossa Mishnah. A pessoa vai colocar essas 3 cordas para fazer essa cerca em volta desse acampamento. A largura dessas cordas tem que ser Yater Al Tefach. Tem que ser um pouco mais do que um Tefach, como já vimos fazer uma altura de 10 Tefachim. Sheiu Akol Asarat Tefachim. Porque a altura dessas cordas, desses espaços menos do que 3 Tefachim, que vai ser lavud, vai ser 10 Tefachim no mínimo. Fala Abai, Vei Ita. E se fosse a halakha realmente, que Omed Merubel Aparutz, uma mechitza que está mais fechada do que aberta, e é de cordas, uma mechitza feita na horizontal. Se fosse sim Omed, se sim fosse que está fechada, uma pergunta aqui, Lama li yater al tefach? Para que tem que fazer essas cordas um pouco mais do que um tefach? Levit pachot mishlosha vechever mash. A pessoa podia fazer diferente. Pega uma corda e coloca uma distância menor do que 3 tefachim do chão, vechever macho, e uma corda mínima. O pachot mishlosha vechever macho. A mesma coisa, uma distância entre as cordas de menos do que 3 tefachim e outra corda com uma espessura mínima. O pachot me'arba vechever macho. Agora, colocar um espaço de menos do que 4 tefachim e outra corda. O que vai acontecer aqui? Essas cordas mínimas estão com uma distância menor do que 3 tefachim entre elas, e a corda embaixo está uma distância menor do que 3 tefachim do chão. Temos aqui 6 tefachim fechados, porque esses menos do que 3 tefachim é lavud, é como se fosse fechado pela halakha. Então temos menos do que 3 tefachim fechados, completando esse macho, esse um pouquinho dessa corda, e a mesma coisa com a outra corda, temos 6 tefachim fechados. Depois temos um espaço menor do que 4 tefachim abertos, já a minoria dessa mechitza, temos Omed Merubel Aparutz, mais fechado do que aberto, porque temos aqui 6 tefachim fechados através dessa halakha de lavud. E a minoria aberta, porque não seria suficiente, depois desses 4 tefachim tem lá mais uma corda mínima. Temos aqui uma altura de 10 tefachim numa mechitza, que tem a maioria dela fechada e a minoria aberta. Que a gente vê daqui, uma vez que a Mishnah não falou assim, falou que tem que ser cordas e ater al tefach, uma espessura maior do que um tefach, juntos, que a gente vê que não é suficiente, ou Omed Merubel Aparutz, numa mechitza que tem aqui as cordas na largura, ou seja, na horizontal. Fala no Betisbra, será que você acha realmente uma prova dessa Mishnah? Essa distância é menor do que 4 tefachim. Onde a pessoa ia colocar ela? Imukimlei tatai. Se a pessoa ia colocar embaixo, entre a corda e o chão, não pode ser, porque aí virou uma mechitza que os cabritos perfuram ela com facilidade. E já vimos que é inválido. Se os cabritos passam por uma mechitza, não é uma mechitza. Então não pode ser que a pessoa vai colocar esses 4 tefachim embaixo. Imukimlei ilai. Se a pessoa vai colocar em cima, ou seja, entre a corda superior e a corda do meio, também não pode ser. Por quê? Sabemos que se tem 2 espaços abertos, os espaços são maiores do que uma parede ou uma corda, esses 2 espaços se juntam para anular essa corda. Não funciona como uma mechitza. Aqui também, a pessoa vai colocar esses 4 tefachim entre a corda de cima e a corda do meio. E em cima dessa corda de cima, também tem um espaço do ar. Esses 2 espaços vão anular essa corda de cima, não vai ter uma altura de 10 tefachim dessa parede. Também não pode ser. E mukim lei bemitzi significa que a pessoa vai colocar esses 4 tefachim no meio, entre as 2 cordas. Havale omed merubel aparutz mishteruchot. Tem outro problema aqui. A pessoa vai colocar menos do que 3 tefachim a distância da primeira corda, a corda de baixo e o chão. 4 tefachim entre a corda de baixo e a corda do meio, e depois menos do que 3 tefachim entre a corda do meio e a corda de cima, tem um problema aqui. Porque mesmo que a gente tenha 6 tefachim fechados, ou seja, esses primeiros menos do que 3 tefachim entre o chão e a primeira corda, que vai ser um lavud, é como se fosse 3 tefachim fechados. Também em cima a mesma coisa, porém tem um problema aqui. O Omed Merubel Aparutz tem mais fechado do que aberto, Mishteruchot, porque então a gente vai juntar 2 lados diferentes dessa mechitza, a parte de baixo e a parte de cima. Aí a gente vai somar 6 tefachim para anular a parte do meio desses 4 tefachim abertos, é um problema.
Shmat Minah, Omed Merubeh ala Parutz, Mishne Ruchot Veomed. Você quer falar que a Halachá é que assim, Omed, assim funciona como maioria fechado, mesmo que a gente vai juntar dois pedaços fechados diferentes para anular um pedaço aberto só? Não é essa a Halachá, não pode ser. Sabemos que as paredes fechadas da Mechitsá têm que ser maior do que o Parutz, maior do que esses espaços. Não pode ser que vai ter um espaço maior do que as paredes e vamos juntar duas paredes juntas para anular um espaço. Isso não se faz. Isso falar que a Gemara não pode ser. Então não tem nenhuma prova da Mishnah, porque a Mishnah estabeleceu naquele caso que a gente vai colocar menos do que 3 tefachim e 3 vezes a mesma coisa com as cordas junto com uma largura de mais do que um tefach para fazer uma altura de 10 tefachim. Porque não temos nenhuma solução diferente para colocar menos de 4 tefachim abertos, porque não temos onde colocar nem embaixo, nem no meio, nem em cima. Isso falar que é Gemara. Então tem que ser a pergunta de Rav Hamnuna é um caso específico que não tem a ver com a nossa Mishnah. Qual é o caso de Rav Hamnuna? Que quando o macho, a pessoa trouxe uma esteira, que a esteira tem uma largura de um pouco mais do que 7 tefachim, um pouquinho mais do que 70 centímetros. O que a pessoa fez? A pessoa recortou 3 tefachim de largura dessa esteira. E deixou 4 tefachim fechados. O macho e colocou uma faixa mínima embaixo dessa esteira. Vou explicar o caso melhor na frente. E colocou essa faixa mínima uma distância menor do que 3 tefachim do chão. Explicando melhor o que a pessoa fez. A pessoa pegou essa esteira de 7 tefachim de largura. A pessoa deixou uma faixa embaixo. A pessoa recortou 3 tefachim no meio e deixou 4 tefachim em cima. Pegou essa esteira inteira e colocou ela pendurada em bastões, sendo que essa faixa mínima de baixo vai ter uma distância menor do que 3 tefachim do chão. O que acontece? Temos lavud do chão até essa faixa mínima, como se fosse fechado 3 tefachim. Um espaço de 3 tefachim no meio, abertos. Não é lavud, 3 tefachim. Depois 4 tefachim fechados em cima. Tudo isso junto tem uma altura de 10 tefachim, uma mechitzá, 1 metro. Porém o que? Temos Omed Merubeh ala Parutz. Temos mais fechado do que aberto. E temos um espaço de 3 tefachim no meio. Será que é uma mechitzá válida ou não? Será que esses 3 tefachim do meio anulam a mechitzá? Ou a gente fala que não. Mesmo que essa martzelet, essa esteira está na horizontal, vamos juntar esse Omed, esse maioria fechado, e cancelar esse espaço aberto do meio. Isso perguntou Rav Hamnuna. Isso não tem a ver com a nossa Mishnah, como a gente já falou que a nossa Mishnah não tem como estabelecer um caso que vai ter menos de 4 tefachim abertos em nenhuma das situações. Fala agora uma outra explicação do que Rav Hamnuna perguntou. Ravashi fala uma outra explicação. Mechitzat tluya ibayale. Rav Hamnuna perguntou com relação ao mechitzat tluya. Mechitzat tluya significa uma parede, uma divisória que está suspensa no ar. Ou seja, a pessoa pegou uma mechitzá de 10 tefachim, de 1 metro, e colocou ela suspensa no ar acima de 3 tefachim. Não tem lavut, não tem uma conexão entre essa mechitzá e o chão. Será que é válido ou não é válido? Tem mais fechado do que aberto, tem mais omed do que parutz. Tem 10 tefachim fechados e 3 tefachim abertos. Será que vale como mechitzá ou não? Rabi Tava Mirav. Como Rabi Tava perguntou para Rav com relação a mechitzat tluya. Mechitzat tluya mal shatir bechurva. Qual é com relação a mechitzat tluya? A mechitzá que está suspensa no ar, num lugar abandonado. Um lugar abandonado que tem as suas bases das mechitzot, das paredes, destruído. As mechitzot estão apoiadas no teto. Será que pode carregar lá em Shabbat ou não? Será que essas mechitzot são válidas como um reshut yachid, um recinto privado ou não? Uma vez que elas não têm uma base, talvez elas não estão válidas. Amarlei falou Rav, falou Rav, só podemos usar uma mechitzat tluya, uma mechitzá que está suspensa no ar que não tem uma base, num caso específico de carregar água. Água é um mantimento muito básico das pessoas, os sábios facilitaram a halachá com relação à água. Com relação a outras coisas, não facilitaram a halachá. Foi uma facilidade que os sábios fizeram com relação à água. Essa foi a pergunta de Rav Hamnuna, será que é uma mechitzat tluya, uma mechitzá que está suspensa no ar, com 3 tefachim de distância do chão, será que é fechado ou não é fechado? Você fala que conforme Rav, uma mechitzat tluya não é fechado, não pode usar essa mechitzat tluya só numa situação de água. Continua Makifin Bekani.
A Mishnah falou que a pessoa pode fazer uma cerca em volta daquele acampamento com bambus. Rabi She'ara im bi'achid lo. Rabi Yehuda falou que só pode fazer essas mechitzot da horizontal ou da vertical, só se é um público que está precisando dessas mechitzot. 3 pessoas no mínimo. Se for uma pessoa individual, ele não pode se apoiar nessas mechitzot. Só se tem shtiva erev. Se tem também na horizontal fechado, também na vertical fechado. Pergunta amanhã. Rabi She'ara im bi'achid lo. Rabi Yehuda só falou com relação a um público que pode usar essas mechitzot, que são só na vertical ou só na horizontal, bi'achid lo. Se é uma pessoa individual ou não, Ve'atanya, a Breda falou diferente. Rabi Yehuda Omer fala Rabi Yehuda. Kol mechitzot Shabbat. Todas as mechitzot, as divisórias de recinto com relação a Shabbat. Lo itiru le'achid yoter mibetzatayim. Um yachid, uma pessoa individual, não pode se basear. Há uma mechitzah que não seja perfeita. Uma mechitzah que está só na horizontal ou na vertical não é perfeita. Uma pessoa individual não pode se basear para carregar através dessas mechitzot yoter mibetzatayim. Uma área maior do que um betzatayim. Betzatayim é uma área para plantar 2 se'im. É uma quantidade de comida. Uma betzatayim tem 50 amot de largura por 100 amot de comprimento. 25 metros de largura por 50 metros de comprimento. Até essa área pode carregar, se baseando numa mechitzah de shti ou de erev, ou seja, só na horizontal ou só na vertical. Mais do que isso já não pode se basear. O que a gente vê daqui? Conforme Rabi Yehuda, uma pessoa individual pode se basear numa mechitzah da horizontal ou da vertical para carregar num lugar que tem até um betzatayim. A nossa Mishnah parece diferente. Só uma shayara, só um grupo de pessoas, de 3 pessoas no mínimo, pode se basear numa mechitzah que não está na vertical e na horizontal, porém um indivíduo não. É uma stirá, é uma contradição do que a Braita falou. Resposta aqui da Marav Nachman, Veitem Marav Bibi Barabai. Como falou, saiu uma resposta. Lo nitzrecha. Quando os sábios falaram que não funciona certo a mechitzah, a gente vê qual mechitzah é na frente. Elo litela el kol tzorkan. A única proibição é de usar uma mechitzah não perfeita em certa situação, que a gente já vê qual é a situação, é só se a pessoa quer carregar livremente de um lugar muito, muito amplo, maior do que um betzatayim. Porém, um betzatayim pode carregar. A Hinami também aqui na nossa Mishnah, litela el kol tzorkan. Isso que a Mishnah falou. Rabi Yehuda fala que o indivíduo não pode se basear numa mechitzah na horizontal ou na vertical. É só se ele quer carregar num lugar maior do que um betzatayim, carregar num lugar ilimitado. Aí é um problema, mas até um betzatayim pode. Isso fala aqui a Gemara. Eicha itmar de Rav Nachman, veitimar Rav Bibi Barabai. Com que situação, qual contexto de Rav Nachman falou esse ensinamento? Tem que falar que Rav Bibi Barabai falou esse ensinamento, que os sábios não proibiram carregar com uma mechitzah, só se for uma área maior do que um betzatayim. A Hadetran sobre aquela Mishnah, kol mechitzah she'ena shti ve'erev, ena mechitzah de Rabi Yossi Rabi Yehuda. A nossa Mishnah, a opinião de Rabi Yossi Rabi Yehuda é qualquer mechitzah, qualquer divisória de recintos que não tenha fechado, também na vertical, também na horizontal, não é uma mechitzah válida. Essa é a opinião de Rabi Yossi Rabi Yehuda. Pergunta, mi amar Rabi Yossi Rabi Yehuda achi. Como você pode falar que Rabi Yossi Rabi Yehuda sustenta assim? Ve'atanya, a Breta falou diferente. Echad yachid ve'echad she'ara lechavalim. Também uma pessoa individual, também um grupo de pessoas podem se apoiar numa mechitzah de chavalim, uma mechitzah de cordas. Uma ben yachid le'she'ara. Qual é a diferença entre um individual e um grupo de pessoas? A diferença é yachid notnin lo betzatayim, shnai notnin laim betzatayim. Se é uma pessoa individual, 2 pessoas, eles podem carregar numa área até um betzatayim, aqueles 50 amot por 100 amot, se baseando numa mechitzah de cordas, uma mechitzah horizontal. Shloshá, 3 pessoas, Nasur Shayara, virou uma caravana, um grupo de pessoas. Benotnim laem bet-shesh. Eles podem carregar até 3 vezes o betzatayim. Bet-shesh. Até um lugar para plantar 6 seim. São 3 vezes mais do que um betzatayim. Rabi Yossi Rabi Yehuda, essa é a opinião de Rabi Yossi Rabi Yehuda. Mas Chachamim Omrim, a opinião de Chachamim é Echad yachid ve'echad she'era notnim laem kol tzorkan. E os Chachamim falam que também um individual, também um grupo de pessoas podem carregar em qualquer área se tem uma mechitzah na horizontal. Que a gente vê daqui, o bilvar shelo ye betzatayim panui. Tem uma condição, mesmo que eu falo de Chachamim, que fala que as pessoas individuais e pessoas de grupo podem carregar livremente em um certo recinto que tem mechitzot, paredes de cordas, paredes na horizontal, tem um limite. O bilvat shelo ye betzatayim panui, com a condição que essa área não tem um betzatayim,
50 amot por 100 amot que as pessoas não estão precisando. Ou seja, essa área está maior do que eles estão precisando. Uma área de um bet satayim, aí já é demais, não pode se apoiar uma mechitzá horizontal, uma mechitzá na vertical. O que a gente vê daqui? O primeiro de Rabi Yossi ben Rabi Yehuda é diferente do que a Mishnah falou. Na Mishnah parece que conforme Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, uma mechitzá da horizontal ou da vertical não vale. Só uma mechitzá que também está na vertical, também está na horizontal, fechado, vale. E essa Breda falou completamente diferente. A Breda falou que se tem uma pessoa só ou duas pessoas podem se basear numa mechitzá de cordas até um bet satayim, 3 pessoas podem se basear até 6 bet satayim, 6 pessoas podem se basear até 3 bet satayim, um bet shesh, um lugar que para dar 6 sein, completamente diferente do que a nossa Mishnah falou. Qual é a resposta? Rav Nachman falou, sai veitem Rabi Barabai, tem que falar Rabi Barabai, falou, não nitzrecha. Todo o motivo que Rav Yossi ben Rabi proibiu lá era liten lá em kol tzorkan. A proibição lá na nossa Mishnah é se basear numa mechitzá de cordas ou de bambus, que é só na vertical ou só na horizontal, para carregar numa área ilimitada, maior do que um bet satayim para 1 ou 2 pessoas, maior do que um bet shesh para 3 pessoas. Aí é proibido. Porém, para carregar até um bet satayim é permitido. Isso fala aqui a Gemara. Continua. Rav Nachman mishum Rabbeinu Shmuel. Falou Rav Nachman em nome de Rabbeinu, nosso mestre Shmuel, Yachid notnin lo bet satayim. Se é uma pessoa só, está querendo se basear, se apoiar uma mechitzá na horizontal ou na vertical, pode carregar um bet satayim. 25 metros por 50 metros de área é permitido. Stein, 2 pessoas. Notrin lahem bet satayim, também um bet satayim por 2 pessoas. Shloshá nasur shayará, 3 pessoas já viraram um grupo, uma caravana. Venotnin lahem bet shesh. Como eu já vi anteriormente, que eles podem carregar até o triplo de um bet satayim. Pergunta Gmarashavka Trabanan. Ve'avdat, que Rabi Yossi ben Rabi Yehuda. Perguntaram os sábios para Rabi Nachman, você está fixando a Laká como Rabi Yossi ben Rabi Yehuda e está deixando a opinião de Chachamim. A opinião de Chachamim é que também uma pessoa individual, também um grupo, podem carregar livremente, com a condição que não tenha sobrando um bet satayim. Porque Rabi Nachman não fixou a Laká como Chachamim, que a maioria dos sábios fixou a Laká como Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, que é uma opinião só. Ukim Rav Nachman amorá alei vedarash. Rav Nachman ele se arrependeu, ele trouxe um tradutor para explicar o que ele está querendo falar. Dvarim she'amarti lifnechem ta'utem be'adi. Ele falou que o que eu falei para vocês é um erro. Beram kachamru. Na verdade, esse é a halachá. Yachid notnin lo bet satayim. Se é uma pessoa só que está querendo se apoiar uma mechitzá de cordas ou uma mechitzá de bambus, pode carregar num bet satayim. Shnaim, 2 pessoas, notnin lahem bet satayim. Também um bet satayim para 2 pessoas. Shloshá, 3 pessoas que precisam carregar numa área. Tem uma mechitzá de cordas ou de bambus, uma mechitzá na horizontal ou na vertical. Na Sushaerá viraram uma caravana, um grupo de pessoas. Notnin lahem kol tzorkan, eles podem carregar livremente, não tem problema. Pergunta Gemara. Reisha Rabi Yossi ben Rabi Yehuda. Primeira parte da halachá de Rav Nachman é como Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, fala 1 ou 2 pessoas têm um bet satayim livres. Conforme Chachamim poderia carregar livremente. Veseifa. E a segunda parte da halachá de Rav Nachman, Rabanan, é a opinião de Chachamim, que fala que um shayará, um grupo de pessoas pode carregar livremente, conforme Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, só poderia carregar até um bet shesh, até um lugar para plantar 6 sein, um triplo no bet satayim, uma contradição. Responde a maior opinião de Rav Nachman, e realmente, como Rav Nachman falou, está correto, porque o pai de Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, ele concorda com Rabi Yossi ben Rabi Yehuda com relação a uma pessoa ou 2 pessoas que estão querendo se apoiar a uma mechitzá da horizontal ou da vertical para poder carregar um receito em Shabbat. Eles falam que não pode se apoiar mais do que um bet satayim. Com relação a 3 pessoas, já é uma shayará, um grupo de pessoas, aí Rabi Yehuda próprio falar que a pessoa pode carregar livremente lá, não tem limite de um bet shesh, um triplo de um bet satayim, um lugar para contar 6 sein, não tem esse limite conforme Rabi Yehuda. Por isso, Rav Nachman halachá assim, como uma das pessoas é um bet satayim, 3 pessoas e um grupo de pessoas maior do que 3 pessoas já pode carregar livremente se baseando nesses tipos de mechitzot, shtiva aérea, da horizontal e da vertical. Você fala aqui a Gemara, Bezat Hashem, um novo daf, com novas sugiot, Baruch Adonai Olam, Amém, Amém.